Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, ainda respondendo o e-mail de Elza, lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. E nós vimos aqui, na segunda parte do nosso programa, nós lembramos das nossas obras. E eu queria lembrar essa daqui, que vocês viram que essa obra chama-se Analisando as Traduções Bíblicas, que já está em 13ª edição, com 70 mil exemplares vendidos no Brasil, uma obra aceita, graças a Deus, por católicos, protestantes, judeus, porque esse livro tem na Europa, nos Estados Unidos, em Israel, esse livro está disseminado ou distribuído pelo mundo todo. Eu não falo com nenhuma soberba, mas graças a Deus foi um trabalho que eu fiz sem nenhum interesse material, somente de libertar aqueles que procuram a verdade. E vocês observaram, esse trabalho aqui que eu estou lendo aqui para vocês é de uma Bíblia católica. E eles falam aqui que as duas coleções que formaram a Bíblia foram sendo traduzidas do grego para o latim desde o 2º século da nossa era. E a tradução foi feita em Alexandria, na ilha de Faros, ali perto da costa, onde tinha o farol de Alexandria. Hoje é uma península, mas a biblioteca como ele diz assim, como ele fala aqui, em Alexandria, existia uma grande presença de pessoas gregas. O domínio da língua grega já era grande ali. E por conta disso, o Ptolomeu Filadelfo II, o rei do Egito, é muito orgulhoso da sua famosa biblioteca de Alexandria. Ele tinha 995 livros, faltava 5 livros para completar os 1000. E ele enviou um documento a Jerusalém, ao sumo sacerdote, pedindo que enviasse tradutores para fazer essa tradução. E ele enviou 72 tradutores, que levaram 72 dias, e cada um ficou numa sala separada. E essa tradução ficou conhecida como a famosa tradução do hebraico para o grego, tá certo? Que ficou conhecida como tradução dos 70. Então essa tradução vigorou muito tempo, até o século III da nossa época, quando o bispo de Roma adquiriu a supremacia papal, e a partir daí eles começaram o Papa Dámaso tinha um secretário chamado Jerônimo, que Jerônimo conhecia hebraico, grego e latim, e ele foi convidado para fazer essa tradução, porque existia a primeira revelação, a tradução dos 70, né? E existia o Novo Testamento, mas separado, em grego. E o Papa Dámaso encarregou Jerônimo de traduzir o hebraico, o grego, para o latim, que chamaria a Vulgata, ou divulgada, para que todos tivessem acesso a ela. Jerônimo saiu de Roma e foi para Belém. Eu estive agora em abril, todo ano eu vou lá, eu estive em abril no local onde ele passou 20 anos fazendo essa tradução. É muito tempo. Foi um trabalho árduo, dificílimo, e Jerônimo, em algumas coisas, ele, coitado, não poderia ser impecável nisso. Ele cometeu algumas gafes, né? E de forma que alguns termos do hebraico, que ainda hoje é difícil, eu sei porque eu conheço o idioma, e eu estou constantemente no dicionário,
porque você domina a gramática, domina as palavras da comunicação corriqueira, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar o que é que tem, o que não tem, o que está faltando, o que é que você quer, o que é que você não quer. Eu sei disso porque todo ano eu faço um estágio em Israel de quase 2 semanas só, utilizando o meu hebraico e ouvindo, que para mim é excelente. E Jerônimo cometeu algumas gafes que depois a gente pode até citar aqui para vocês, já citamos algumas vezes, mas podemos voltar a tocar no assunto. Então aqui, a chamada tradução da Bíblia, nós temos a história dessas traduções no capítulo 3 dessa obra que eu mostrei a vocês, analisando as traduções bíblicas, e a gente diz assim: o Gênesis nos relata em seu capítulo 11 a história da Torre de Babel. Babel em hebraico é uma palavra que significa misturar. Toda a terra possuía um só idioma e servia das mesmas palavras. Os homens construíram uma torre o cimo atingiu os céus com o objetivo de se tornarem célebres os seus nomes. Mas Deus percebeu que eles queriam ir além dos seus limites e lhes confundiu a linguagem, dispersando-os por toda a terra. Então, essa é a história da Torre de Babel, porque as pessoas queriam... Quando você quer crescer muito sem ter condução, essa é a grande lição da Torre de Babel. Você quer crescer muito, sem ter condições, sem ter base, você se perde. Você desmorona, porque a gente só pode crescer com base. E aí eu faço um paralelo que, semelhantemente, a Bíblia possuía uma só língua que era completa e tinha seu conjunto de regras e terminologia próprio para o seu entendimento. No entanto, vieram os gregos e mudaram a essência e significado dessa língua, espalhando-a por todo o mundo e produziram assim uma nova Torre de Babel com a sua tradução conhecida como Septuaginta ou versão dos 70. Fica difícil compreender o porquê de tantas modificações. Mudaram logo, começaram alterando os livros de Moisés. O Bereshit passou a ser Gênesis. O Shemot foi traduzido como Êxodo. Vaikra, que é ele clama, passou a se chamar Levítico. Bamidbar passou a se chamar Números. E Devarim, ou palavras, tornou-se Deuteronômio. Estas alterações continuaram por todo o seu texto e o resultado é o que se tem hoje, uma verdadeira Torre de Babel nas diversas versões da Bíblia em português. Por que eu digo isso? Porque eu tenho aproximadamente 25 Bíblias, ou até mais, em português. E não há unidade. Como se você pegar em inglês também, se você pegar em outros idiomas, ela não tem. E a versão dos 70 da Bíblia enfrentou muitas dificuldades, desde a questão das ideias teológicas e exegéticas, do judaísmo palestino e alexandrino, até a questão linguística. A questão linguística é a mais séria de todos. Se não, vejamos, o hebraico é uma língua semítica oriental, que se escreve da direita para a esquerda, não tem vogais e é muito pobre em vocabulário, tendo um princípio gramatical todo especial. Então é um idioma peculiar. Eu que o diga, eu comecei a estudar hebraico, já vai fazer 20 anos que eu estudo hebraico. Aliás, muito mais do que isso, viu? Eu acho que uns 25 anos. Porque o meu livro eu lancei em 99, eu já lancei em hebraico, eu comecei a estudar hebraico, aliás, em 1990. Foi quando eu comecei a fazer meu doutorado, eu comecei a estudar hebraico. Então, 2010 já vai para 30 anos, Meu Deus do céu, 28 anos. O tempo voa. E eu sei como é difícil. Ainda hoje tem coisas, tem línguas que você... Tem expressões que mesmo no dia a dia você troca e o efeito é completamente adverso do que você esperava. Então, um deles que merece consideração é o verbo ser. A gente não conjuga o verbo ser no presente do indicativo. Por quê? Por uma questão divina e cabalista. No sentido divino, só Yahvé, só Deus pode dizer
eu sou. Nenhum de nós pode dizer. Segundo os cabalistas, o verbo raiar, que é o verbo ser, na verdade significa muito mais do que ser, existir, no sentido passivo da palavra. Ele significa, acima de tudo, tornar-se. Ou seja, viver de uma forma altamente ativa. O verbo raiar não é conjugado no presente do indicativo, pois na realidade o presente não tem tempo para ser. Olha que coisa interessante. Mal deixou o passado quando logo se depara com o futuro. O presente, ele não existe praticamente. Então só Deus pode dizer, eu sou. Quando muito, a gente pode dizer, eu estou. Eu estou na condição de professor, estou na condição de pai. Vocês observem como a questão da gramática é interessantíssima. Nem mesmo um único instante constitui o presente. E, no entanto, é esse instante, o aqui e agora, o ponto de partida da ação futura. Pois é neste momento do presente que brota o passado e é nesse hoje que o homem age, faz, dirigindo seus esforços para o futuro. Há um amanhã que é o presente. Aí está um pequeno exemplo dos elementos que precisamos considerar numa tradução. Agora analise todo o exposto acima. Imagine a dificuldade que foi enfrentada para se traduzir o hebraico para o grego ou para qualquer outra língua. Essa tem sido, meus queridos irmãos, a maior dificuldade da minha existência, de mostrar isso para as pessoas. Que a Bíblia não é um livro que você possa seguir o seu texto literal. Ela tem níveis de interpretação, ela tem entrelinhas, ela tem código secreto. Cada letra, uma palavra bíblica, tem um significado profundo, diferente. No primeiro, segundo, terceiro e quarto nível, não existe teologia no hebraico ou no judaísmo. Você trabalha com níveis de interpretação. Não existe hermenêutica nem exegese. Então são situações que você encontra realmente muita dificuldade de relacionar. O Talmud diz que a tradução da Bíblia foi tão dolorosa quanto o dia em que o bezerro de ouro foi construído, porque a Torá não poderia ser acuradamente traduzida. Alguns rabinos falam que as trevas cobriram a terra por 3 dias quando a Septuaginta foi escrita. Segundo a versão talmúdica da história, enquanto a traduzia, cada sábio era confinado em celas separadas e levaram 72 dias para fazer isso. E aí é que está a dificuldade, porque ninguém pode trazer um texto do hebraico para outro idioma. Você pode captar o espiritual, você pode captar o sentido das entrelinhas, mas transferir para outro idioma é algo muito difícil. Eu não estou querendo de forma nenhuma, como é que eu diria, deixar vocês desanimados. Não, quero que vocês reflitam sobre isso, para não ouvirem de alguém que aquilo que está na Bíblia dele é a palavra de Deus inviolável e intransferível. Porque quem diz isso, ainda, embora tenha boas intenções, mas não conhece o significado profundo das raízes de um texto bíblico. Que Jesus possa estar com vocês. Obrigado por esta oportunidade. Na próxima semana nós ainda vamos continuar com a resposta da nossa querida Elza, que ela fez uma pergunta que parecia tão simples. E para responder, nós já vamos fazendo 2 programas. Fiquem com Jesus. Um beijo, muito obrigado pela oportunidade. E escrevam para a nossa redação que nós teremos plena alegria e felicidade de estudar com vocês. Muita paz para todos. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.